Meu nome é Evandro, sou aluno do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Vou resolver a questão 5 da lista de mecânica quântica. Ela tem o seguinte enunciado. Uma partícula se encontra confinada numa caixa, com paredes impermeáveis e de largura A. Para t igual a zero, ela se encontra na metade direita da caixa, havendo igual probabilidade de se encontrar em qualquer ponto dessa metade. A letra A proposta é a seguinte: obter uma função de onda inicial que descreva essa partícula. E na letra B, qual é a probabilidade de que uma medida de energia para t igual a zero encontre-a no estado fundamental? Ao depararmos com essa questão de confinamento de uma partícula, quando a gente examina isso mais cuidadosamente, a gente pode comparar esse confinamento dessa partícula com o confinamento de um elétron num átomo ou de um próton quando ele está confinado em um núcleo. Outra coisa importante é que a mecânica clássica afirma que quando uma partícula oscila de um lado para o outro entre as paredes de uma caixa, a energia e o momento podem assumir qualquer valor. Agora, na teoria quântica, a partícula é descrita por uma função de onda que a gente chama de uma função psi, de x, por exemplo. E o quadrado dessa função descreve a probabilidade de se encontrar uma partícula na vizinhança de um ponto. Bom, a probabilidade vai ser zero quando, no intervalo que x é menor que zero, ou seja, à esquerda dessa parte da caixa, onde o enunciado nos afirmou que ela se encontra, e para x maior que a sobre 2, à direita da caixa. Logo, isso daqui, essa função tem que ser π de x igual a zero, porque o enunciado nos afirma que ela está aqui, na parte direita. E essa probabilidade vai ser maior que zero no intervalo entre 0 e a sobre 2. Como foi dito, o que vai escrever essa probabilidade é essa função módulo de π ao quadrado. Eu estou dizendo que é o módulo de c, que eu estou usando para representar. E nós temos que integrar de menos infinito ao mais infinito a função módulo de π ao quadrado dx. Mas quem que é esse menos infinito a mais infinito? É do ponto 0 ao ponto a sobre 2. Então nós temos o nosso limite inferior e o nosso limite superior do módulo de c ao quadrado dx. Note que c ao quadrado é constante, então eu posso tirá-lo dessa integral. Então eu fico com o módulo de c ao quadrado da integral de 0 a sobre 2 dx. Resolvendo essa integral, eu tenho meio de a de módulo de c, onde eu já substituo os limites aqui na solução. A contribuição de 0 vai ser nenhuma, logo eu tenho a contribuição apenas de a sobre 2. Continuando, essa probabilidade tem que ser igual a 1, porque o enunciado nos afirmou que ela se encontra na parte direita. Então eu tenho que meio de a de c ao quadrado é igual a 1. Equacionando aqui, eu tenho que c ao quadrado é igual a 2 sobre a. Então eu tenho que c, eu posso escrever c, que é uma função de onda, na uma forma da equação de Euler. E elevado a it raiz de 2 sobre a. Para a situação de contorno, para t igual a zero, eu substituo o zero aqui, isso daqui dá 1, eu fico logo com c igual a 2 sobre a. Logo a função de onda para o intervalo fora, ou seja, para x menor que zero, e para x maior que a sobre 2 é zero. E para a função no intervalo, que o enunciado chamou na parte direita, que é o intervalo de x entre 0 e a sobre 2, a minha função de onda é raiz de 2 sobre a. Então, está resolvida a letra A. Na letra B, relembrando, a questão propõe saber qual a probabilidade de que uma medida de energia para t igual a zero encontre no estado fundamental. Então eu posso usar a função π de n de x e posso escrever dessa forma aqui, que era a equação de Euler. Então, raiz de 2 sobre a, cosseno de n π sobre a x, e raiz de 2 sobre a, seno de n π sobre a x. N variando 1, 3, 5, 2, 4 e 6. O primeiro estado excitado vai ser para n igual a 2. Então eu posso dizer que raiz de 2 sobre a, seno, o n equivale a 2π sobre x sobre a. Logo, eu tenho que π de 2π
é igual a 2 sobre a integral de 0 a sobre 2 de seno de 2πx a dx. Então essa função aqui, resolvendo essa integral aqui, a integral do seno é menos cosseno. O argumento sai multiplicado ao inverso aqui. E eu repito esse argumento aqui com os meus limites de integração de 0 a a. Lembrando aqui, ó, que o a daqui corta com a daqui e o 2 daqui corta com 2 daqui. Então eu fico com menos 1 sobre π cosseno, substituindo os limites de integração aqui, a sobre 2 menos 0. Então eu fico com menos 1 dá menos 2, isso aqui dá menos 2, multiplicado por menos 1 dá 2 sobre π. Só que a nossa probabilidade é essa função ao quadrado, πc de 2 πc ao quadrado. Eu tenho 2 ao quadrado, que é 4, π ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente encontra 40,5%. E assim a gente termina a letra B e finda a questão de mecânica quântica.